Mas no domingo anterior, ou seja, no domingo retrasado, a palavra que foi ministrada foi, coloca aqui, por favor, Ilan, o tema. Glória a Deus, cadê, meu Deus do céu? Volta aqui a palavra, aqui, voltou. Glória a Deus. Nós falamos sobre graça para viver em sabedoria. É isso? Para viver em sabedoria. Quem estava aqui há 2 domingos atrás na igreja? Levanta a mão assim. Amém. E aí, nós falamos 5 pontos. Na verdade, era para ser falado 5 pontos, né? E aí só deu tempo de falar 3. Aí eu falei, então na próxima nós vamos continuar essa palavra. E aí, hoje nós vamos continuar essa palavra abençoada. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Você vê que antigamente, quando eu ia pregar nas igrejas, eu falava, abra sua Bíblia, aí ficava assim um barulho assim, barulho de Bíblia, né? Antigamente tinha um negócio que era tipo um monte de folhas, engraçado assim, aí tinha uma capa e era a Bíblia. Hoje ninguém sabe mais o que é isso, mas acessa aí a Bíblia. Ah não, tá ali ó, irmã ali de Bíblia aqui, as irmãs de Bíblia, tá ali ó, tem os irmãos de oração também, de bênção demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, vamos levar isso para frente, senão a próxima geração não vai nem saber que existe esse negócio. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Essa palavra em glória a Deus. Fala assim, para mim também. Amém, querido, você é jovem também. Mas seja um exemplo para os fiéis. É para ser o quê para os fiéis? Diga assim, eu sou um exemplo para os fiéis. Amém, glória a Deus. Um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós falamos sobre esses 3 primeiros pontos na última palavra que eu ministrei e está lá no YouTube. Então você que não viu, não lembra, ou você que quer lembrar mais, acessa lá o YouTube, que vai ter a primeira palavra lá com esse título lá. É a penúltima palavra, porque a última foi nós temos a mente de Cristo. É isso, pastora Thaís? Amém. Nós temos a mente de Cristo. A penúltima é essa palavra. Então tem lá os 3 primeiros pontos e nós vamos continuar falando sobre isso. Primeiro ponto que a gente falou foi, a gente deve ser um exemplo na palavra. E nós precisamos da graça de Deus para a gente poder viver em sabedoria. A palavra de Deus diz, aquele que quer sabedoria, peça. Amém. 1, 2. Melhorou, gente? Amém. Então tá. Então a palavra de Deus diz, aquele que quer sabedoria, peça para quem? É no iFood? É no Mercado Livre? É para Deus. Então você tem que pedir fé para Deus. Fé não, sabedoria. Fé também você pode pedir, mas hoje nós estamos falando de sabedoria. Então você tem que pedir sabedoria para Deus. Sabe quando você acorda endemoniado? Sai! Pronto. Tem dia que você acorda que você sabe. Sua mão fica querendo ir para trás assim, ó. Sua voz quer mudar. E a pessoa pergunta, bom dia, amor. Bom dia por quê? Eu falo, o que está acontecendo em nome de Jesus com essa pessoa? Então tem dia que você não acorda muito bem. Tem dia que você não está agindo muito bem. Tem dia que você não está falando muito bem. Tem dia que você não está respondendo muito bem. Quem sabe que tem dia que não está bom? Só levanta a mão assim. O resto eu vou fazer a pergunta sobre mentira. Aí vocês levantam. Mas a gente sabe que tem hora que a gente não está bem, gente. A gente está falando errado, respondendo errado, fazendo errado, com a cara errada. Né? Eu estava dando uma palestra. Onde que foi que eu dei uma palestra essa semana? Em algum lugar. No trem do Método Vender, da nossa querida diaconisa Maria, Carol Maria Carolina. Aí eu estava fui fazer porque eu também me especializei nas ciências que estudam sobre o comportamento humano. E aí eu estava fazendo uma pergunta para o pessoal. Aí eu fazia a pergunta, teve uma moça que eu perguntei a pergunta, foi ótimo, né? Eu perguntei para ela uma coisa, e aí ela me respondeu com a boca sim e com a cabeça não. Então ela fez assim, sim. Eu falei, oxe, é para eu acreditar em quem? Então tem hora que a gente está querendo falar uma coisa, a gente fala outra, fala a verdade, não é? A gente fala de um jeito duro, grosso, mal educado, aí a gente, desculpa. Então tem hora que a gente precisa da sabedoria de Deus. Peça a Deus sabedoria. Uma das formas, ou uma das coisas que mais você vai precisar de sabedoria para fazer bem é nesse negócio chamado falar.
Você precisa ter sabedoria no falar. Lembrando que a palavra de Deus diz que o que sai da tua boca pode contaminar você. Né? Os discípulos estavam comendo sem lavar a mão. Discípulo de Jesus. Aí chegaram para ele e falaram, seus discípulos não lavam a mão, e tralalá, como é que pode? E aí ele falou assim, não, fique em paz. Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Então tem hora que você está até bem, só que você fala tanta besteira, mas tanta besteira que você mesmo fica contaminado. Tem coisa que você deveria tomar cuidado para não falar, porque você acha que você vai falar para contaminar o outro. Mas deixa eu te falar, o veneno que sai da sua boca na intenção de contaminar o outro, mata você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então a primeira coisa que a gente falou sobre que a gente precisa de sabedoria é no falar. Você precisa entender que você cria mundos falando. Amém ou não? Quem aqui acredita na Bíblia? Nem todo mundo, não tem problema. Me assusta às vezes. Quem aqui acredita na Bíblia? Amém. Gente, nessa hora... sim, está processando o que está sendo falado. Mas deixa eu te falar, quando eu faço essas perguntas, Jesus fica assim, com a cara dele assim, na tua frente assim, ó. Depois vem fazendo oraçãozinha. Então responde em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem acredita? Amém? Como é que Deus criou tudo que existe? Foi com uma marreta e uma talhadeira, gente? Foi com uma enxada? Não! Foi falando. Então você é a imagem e semelhança de um Deus que tudo que Ele criou falando. Então por que você acredita que o que você fala não vai aparecer diante dos teus olhos? Vai! Você deveria parar de falar. Essa boca cheia de dentes sua aí. Fecha a boca um pouquinho mais em nome de Jesus. Amém ou não? A Bíblia fala assim, até o tolo quando se cala se passa por sábio. A pessoa é tola, mas só porque ela ficou calada, o pessoal, olha que sábio, nossa, que sabedoria, né? Viu? O que ela falou? Nada, parece sábio. Não é? Então fica quieto, em nome de Jesus. Você não tem que ficar falando tudo para todo mundo, não. Deixa eu te falar um negócio, sua opinião não é tão importante. Tem hora que dá vontade de eu falar uns negócios e correr. Assim, porque tem gente que me olha com um sorriso de mentira, assim. Tomara que não seja o pessoal do jiu-jitsu. Não precisa levar a sério, viu, Jefferson? Tudo que eu falo assim, toda hora assim, né? Às vezes é brincadeira. Então, gente, deixa eu te falar um negócio. Tudo que Deus criou, Ele criou falando. E você é a imagem e semelhança dEle. Amém? Pensa nisso. Aí, outra coisa que a gente tem que ser modelo também para os fiéis. Quem é fiel a Deus? Então, amém. Então, você tem que ser fiel, tem que ser exemplo para essa galera aí. Outra coisa é na conduta. Amém ou não? Cadê o versículo? Aqui, ó, no procedimento. Procedimento é conduta. Procedimento é comportamento. Deixa eu te falar um negócio. Tem coisa que é lícito você fazer. Você pode fazer. Mas você não deve fazer em determinadas horas. Você não deve fazer na frente de algumas pessoas. Pastor, está ensinando a gente a ser hipócrita. Não, querido. A Bíblia fala assim, sobre comidas consagradas a outros deuses. Fala assim, você pode comer tudo. Mas se o teu irmão fraco na fé está olhando para você por causa da fraqueza da fé dele, não coma, porque senão você vai escandalizar o teu irmão que é fraco na fé. Quem entendeu? A Bíblia proibiu de comer coisas consagradas? Se a gente quiser fazer uma sopa com um frango aí que a gente encontrou numa esquina. Querido, está consagrado, está tudo consagrado. Você ora, consagra. Vê se não está vivo, né? Você ora e consagra. Você pode. Pastor, pode? Pode! Fiquei sabendo de um irmão que ele começou a empreender na sua adolescência. Ele pegava o frango de uma moça da macumba lá. Ele pegava o frango, cortava e vendia nos lugares. E ele está aqui. Ele está aqui, ó. Eu falo, pastor, eu vou contar para o senhor como começou minha vida de empreendedor. Eu falo, conta. Eu falei, gente, misericórdia. Então, toda vez que você for comer um frango na rua, você ora. Que pode ser da empresa do Gilvan. Você está com esse empreendimento ainda, Gilvan?
e falava, pastor, quando a macumbeira lá, ela... Não é nada contra a macumbeira, mas contra ela, mas contra o que ela faz, tudo contra, sabe? Só pra ficar em paz. Então, aí ela falou assim, por isso que os meus negócios não estão funcionando. O Gilvan tava pegando os trem, tudo lá. Digo, gente, passa fome porque quer as pessoas. Né? Dá para você empreender. Então, a Bíblia fala assim, você pode comer. O ídolo não é nada. Não existe outros deuses, está escrito lá, você pode comer. Mas, se a tua liberdade vai fazer o teu irmão mais fraco na fé pecar, não faça. Amém ou não? Então seja responsável com a sua liberdade. Seja responsável. Tem coisa que você não deve fazer. Tem coisa que é simples, só não posta. Tem um demônio da postação, você já viu como é que é? Eu vou postar. Agora eles vão ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aí... Gente, em nome de Jesus, para com essa vingança. Você está postando só para esfregar na cara daquela irmã. Não faça isso, em nome de Jesus. Então você tem que ser um exemplo no procedimento também. Amém, queridos? E no amor. Foi esses três que a gente falou. No amor, não vou falar. Vai lá e assiste a palavra também. Que você está lá, tudo lá. Agora, a gente vai falar da fé. Quarto ponto, que a gente tem que ser modelo. A gente tem que ter sabedoria para viver, para colocar a nossa vida, para dispor a nossa experiência aqui neste mundo. Nós temos que ser conhecidos pela nossa fé. E a palavra de Deus diz algo muito interessante. Abre aqui, Hebreus 11:6. Eu vou contar até 3 e toda a igreja vai ler junto. 1, 2, 3. Sem... Então, sem fé, dá para agradar a Deus? Ah, não, mas eu fiz tudo direitinho, mas não tenho fé, dá para agradar a Deus? Ah, não, mas eu faço tantas doações, só não tenho fé em Jesus. Dá para agradar a Deus? Não dá, querido. Então, a primeira coisa que você precisa tomar a decisão na sua vida. Tome a decisão da sua vida agradar a Deus. E isso se faz numa verdade. Você tem que ter certeza daquilo que você está esperando e convicção de fatos que não dá para ver, mas você sabe que é. No ano passado, foi que a igreja, minha vida também, a gente passou por tanto desafio. Quem passou o desafio no ano de 2024? Nossa, que coincidência. A gente passou muito desafio, muito desafio, muito desafio. Eu passei por desafios tão grandes que algumas pessoas chegavam para mim perguntando, pastor, e agora? Né, como diz o missionário Tiririca, tinha hora que eu tinha vontade de falar, eu vou morrer, não vou aguentar não, Jesus. Como eu cantei aquele louvor que diz assim, a resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Não há lugar. Aí deixa pra lá. Sabe o que acontece? Sabe o que é isso? Viver pela fé. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Porque a minha vida está nas mãos dele, porque a minha família está nas mãos dele, porque a minha história eu já entreguei nas mãos dele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você entrega a sua vida, sua história, os seus caminhos nas mãos de Jesus, você não vai saber como ele vai fazer, mas pode ter certeza, vai ser perfeito. Porque ele é um Deus perfeito, e o Deus perfeito continua fazendo coisas perfeitas.
ainda que você não saiba a hora, ainda que você não vai saber quando vai ser. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não importa como está, o que importa é que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não há. Tem casais que chegam lá em casa, que quando eles contam a história, parece que é impossível. Deixa eu te falar, nosso Deus pode todas as coisas. Aí existe uma coisa muito séria. Abre aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios. Não, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui. Romanos 4,17, abre nesse que é melhor. Você vai aprender um negócio sobre fé aqui agora, para mudar um pouco a sua vida. Olha só, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e, lê isso aqui, ó, a partir daqui, 1, 2, 3, chama... Sabe qual é o teu problema? Você só fala o que você vê. É um grande problema da sua vida. Você deveria buscar sabedoria de Deus para ser um exemplo de fé. E quem decide ser um exemplo de fé, chama as coisas que não são como se já fossem. E isso confunde muita gente. Isso confunde muita gente. Porque existe uma forma terrena de viver e existe uma forma celestial de viver. A forma terrena de viver e a forma infernal de viver também é a forma onde você só fala, só acredita naquilo que você está vendo. O que me assusta é uma igreja de Tomés. Eu só acredito quando Jesus está tendo essa experiência com Tomé e ele fala que quer ver para crer. Jesus responde algo a respeito de você que você ainda não se atentou. Jesus, há 2000 anos atrás, falou dessa igreja aqui e você não está atento. Jesus, há 2 anos atrás, ele falou desse grupo aqui de filhos de Deus e você não está sabendo que Jesus já estava falando de você. Porque a forma que Jesus respondeu para Tomé foi assim: você creu porque você viu, mas estão vindo uns aí que vão acreditar antes de ver. Estava falando de você, dá uma salva de palmas a Jesus. Jesus falou assim: está vindo a próxima turma. Você não tem noção. A próxima turma, eles parecem loucos, porque eles falam daquilo que não dá para ver, como se já estivesse dando para ver. Como é que tu fala do teu casamento? Como é que tu fala dos teus filhos? Como é que tu fala das tuas finanças? Pessoas fracas sentem aquilo que estão vendo com os olhos naturais. Pessoas fortes sentem aquilo que estão vendo com os olhos da fé. Meu Deus do céu. Não sei se você está entendendo isso. Amanhã é segunda-feira. Quem sabe que tem desafios para enfrentar a partir de amanhã? Quem sabe? Quando começa a semana, você fala: rapaz, eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado, para não ser um fraco. Porque o fraco, ele sente aquilo que ele vê com os olhos naturais. Mas o forte, ele sente aquilo que ele está vendo com os olhos da fé. Então existe como você começar a mudar a atmosfera da sua vida, se você controlar o que você acredita e o que você sente. Existe um físico que começou a estudar sobre a física quântica e começou a estudar sobre frequências, começou a estudar sobre a energia do nosso corpo, Greg Braden. E aí ele falou assim: o coração, ele emite uma energia elétrica 100 vezes maior que a do cérebro e uma energia magnética 5.000 vezes maior que a do cérebro. Uma coisa que você não sabe: tudo que existe, a menor parte é o átomo. Claro que já estão falando sobre partes do átomo, mas é comum a gente falar que a menor coisa que existe é o átomo, é aquilo que constitui todas as coisas na realidade visível. Eu não vou aprofundar nisso não, vai parecer um louco falando aqui, né? Mas vai ser rápido, só para você entender. Você sabia
que é a forma de você alterar a composição do átomo, ou seja, da menor parte de tudo que você vê, da tua realidade, a forma de você alterar a composição dele é colocando ele em um campo eletromagnético. E a ciência está descobrindo que o seu coração, ele emite uma frequência, um campo de energia eletromagnética em volta de você. É por isso que o que você sente acaba moldando a tua realidade. Por isso que o que você sente, você passa a cada vez ver mais na sua vida. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. E depois que ele perdeu, ele declarou com a boca dele. Ele falou assim, ó, tudo que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Olha que engraçado, o medo que ele estava sentindo moldou a realidade que ele via. O que você anda sentindo? O que você anda sentindo? Tem gente que é a pessoa mais desconfiada no mundo. Desconfia da própria sombra. Desconfia de todo mundo. Desconfia da esposa. Desconfia do marido. É uma pessoa desconfiada. Desconfia de tudo, de todos. Cuidado. Esse sentimento vai moldar a tua realidade. Você cada vez mais vai ter mais motivos para desconfiar. Mas essa desconfiança, ela tem como origem o que está acontecendo dentro de você. E não o que está acontecendo fora. Quem está aqui? O que você anda sentindo? Quem te acha que viver pela fé é botar a Bíblia debaixo do braço? Empresta a Bíblia, professora. Tem gente que está convicto, que quando fala assim, quando a Bíblia fala, você tem que viver pela fé, significa isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vivo pela fé. Por quê? Olha aqui. Eu vivo pela fé. Viver pela fé não tem a ver com o que está fora. Tá certo que eu acredito que quando você vive pela fé, você fica mais bonito. Look at me. Espírito de engano falando na igreja. Oh, deixa eu te falar, viver pela fé não é isso aqui não, querido. Viver pela fé é uma decisão de criar uma nova atmosfera dentro de você. Isso é viver pela fé. Uma mulher, ela tinha ganhado um filho, e o filho já tinha sido um milagre, e aí o filho dela morre, então ela deixa o filho dela no segundo andar da casa dela, e ela vai até o homem de Deus, que ela sabia que Deus usava este homem de Deus para fazer grandes milagres. O filho dela já era um milagre que esse homem de Deus orou, está na Bíblia essa história. E quando ela estava indo, ela estava com o filho dela morto dentro de casa, ela estava com o sonho dela morto dentro de casa, ela estava talvez com aquilo que ela mais amava morto dentro de casa, e no caminho pergunta para ela assim, ei fulana, como é que tá? Ela falou assim, vai tudo bem. As tuas respostas dessa pergunta é de acordo com a realidade visível ou de acordo com a tua fé? Eu lembro que a minha filha, eu comecei a praticar um esporte, e eu comecei a competir. Pega a sua Bíblia para você ler a palavra de Deus, é uma benção. Pastora, Deus abençoe. E aí eu comecei a participar de competições. E toda vez que eu saía para uma competição, a minha filha falava assim, pai, traz o prêmio. Tranquilo, esse pedido agora, né? Filha, estou indo lá, agora, e assim. O que ela pediu? Pai, traz uma boa experiência. Pai, dá tudo de você. Não, ela fala, pai, traz o prêmio. E eu lembro que eu estava parecendo o Vasco. Eu tenho tanto troféu de segundo lugar. Aí o Vascaíno levantou. Fique em paz, querido, não vai embora não. Aí, gente, eu fui muito vice-campeão. Eu fiz um doutorado em vice-campeão. Eu ganhei muito vice-campeão. E toda vez que eu saía, aí a minha filha perguntava, pai, por que aqui está 2 troféu? Se eu pudesse mentir, eu falava. Ganhei 2 vezes. Mas não era. Ela falava, não filha, é que o pai
de uma multidão, só ficou um na frente do pai, filha. Gente, a forma que você fala, entendeu? Ela, pai, sério, quantos tinha? Eu falava, tinha 80, filha. E só um ficou na tua frente? Por isso que eu sou o 2. Amém ou não? Só que teve um dia, eu meti a mão aqui nesse óculos aqui, eu tô parecendo como é que é o nome daquele? Não, aquele que tampa o olho, só, como é que é? Pirata. Eu tô assim, gente, o que aconteceu aqui? Aí, tem um dia que eu cheguei, onde tá tendo o campeonato. E acho que era o campeonato guaraense. Foi o primeiro que eu fui campeão. Ninguém nem conhece. Aí, eu parei de frente pro troféu. O meu corpo, ele já foi para frente do troféu do vice-campeão. Eu falei, tá repreendido. Por causa do costume. Gente, eu parei de frente pro troféu. Eu respirava fundo. E eu comecei a ver o momento da premiação. E mim sendo entregue nas minhas mãos o troféu do campeão da competição. E eu comecei a me sentir muito bem. Eu comecei a ficar feliz. Eu fiz esse processo, eu fui lá para frente, sim, eu fui. Aí eu fiz. Eu joguei com a Estógeno, lembra? É Estógeno, lembra? Sabe quem é, né? Mateus, é. Aí ele, e aí, vamos lá? Eu falei, não, já vai indo lá, vai. Eu só vou fazer um negócio aqui. Eu parei na frente, gente. E aí eu realizei aquela situação dentro de mim primeiro. Eu realizei aquela dentro de mim. Eu vi toda a cena, eu vi o pessoal, aí tem a hora de tirar foto, aí tem a hora de entregar premiações junto lá. Esses dias a minha esposa, quem já viu a pastora esses dias com óculos de sol lindo, de pessoa rica, tem gente que viu. Eu ganhei numa competição dessa. Eu falei, amor, tá vendo, tá voltando agora, tudo que você investiu em mim, amor. Aí gente, eu parei, eu vi esse negócio. Só que teve uma hora que eu emocionei. Foi quando eu me vi chegando em casa e mostrando o troféu de campeão para minha filha de 5 aninhos. De verdade, gente. Gente, quando eu vi minha filha assim, ó, e quando ela fica muito feliz, ela dá um grito. Ela fala assim, ah! Não é, amor? Ela grita, sabe por quê? Ela grita. Eu vi ela gritando, eu vi ela pulando. Quando esse negócio aconteceu dentro de mim, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Não dava mais pra ninguém, velho. Já era meu. E no final daquele dia, eu estava no primeiro lugar do pódio. E naquele dia à noite eu cheguei em casa e vi aquela cena que aconteceu aqui dentro, acontecendo diante dos meus olhos. Você sempre vai ter uma opção. Agir com base no histórico ou agir com base na fé. Porque talvez o teu histórico não te ajuda. Talvez o histórico do teu casamento não ajuda. Talvez o histórico de algumas pessoas que vivem com você não ajuda. Você vai ter que tomar uma decisão de esquecer do passado, de abandonar o passado, de renunciar ao histórico e criar a nova vida que você quer primeiro dentro de você, para depois você ver fora de você. Porque Deus, quando Ele chega diante de nós, Ele nos vê não com base na nossa realidade atual, mas Ele vê a gente com olhos novos, com uma nova atitude. Ele vê a gente com base no que Ele pensa a nosso respeito e não com base no que Ele está vendo. Deus chega para Gideão estava escondido, Gideão estava com medo, Gideão ele estava sendo dominado pelos inimigos, e aí ele era o menor da casa dele, de tudo. Só que quando Deus aparece para ele, Deus não fala assim, Gideão, eu sei que você está com medo. Gideão, eu sei que você está inseguro. Gideão, eu estou vendo a tua angústia. Não, quando Deus chega para ele naquela situação, ele fala para Gideão, põe-te em pé, Gideão, homem forte.
Não sei o que você está passando, eu sei o negócio. Deus pensa de você os melhores pensamentos. Você pode achar que você não vai conseguir, você pode achar que é difícil demais, você pode achar que o meu histórico me mostra que para mim não vai dar. Se você pudesse ver quais são os pensamentos que Deus tem a teu respeito, Deus sabe que você consegue. Tem uma coisa muito estranha que tem na Bíblia, na verdade é boa. A Bíblia fala assim que Deus não nos deixa ser tentado naquilo que a gente não suporta. Sabe o que isso significa? Que tudo que você está passando, você só está passando porque você suporta. Porque se você não suportasse, Deus não ia permitir. Final do ano de 2024, eu orando falei, ô Jesus, você está achando que eu tenho 5 metros de altura? Porque essas coisas que estão acontecendo aqui, Jesus, eu acho que não vai dar não. E Deus sempre confirmava no meu coração, eu te protejo, eu guardo a tua vida, eu não vou deixar você passar por nada que você não aguenta. Decida viver pela fé. Decida viver com base naquilo que os teus olhos não estão vendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tem gente que acha que a forma que agradar a Deus é fazendo as coisas corretas. E aqui eu preciso ter cuidado. Porque sim, agrada a Deus você viver da forma correta. É lógico. Mas se você está fazendo as coisas sem fé, não vale de nada o que você está fazendo. Mas bem, como eu sei então que eu acredito mesmo em Deus? Está aqui o Tadeu. Vou pegar meu celular e falar assim, Tadeu, esse celular pode ficar contigo. Isso demonstra uma confiança minha nele? Sim ou não? Agora você fala assim, Tadeu, está aqui meu celular. 578298. Essa é a senha. Eu estou demonstrando que eu confio no Tadeu? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você fala e a forma que você decide viver demonstra se você confia ou não em Deus. Suas atitudes, comportamentos e suas palavras sempre vão denunciar aonde está a tua confiança. Amém ou não? As coisas que você não fez revelam a tua incredulidade. Aquilo que você fez revela a tua fé. Eu já usei esse exemplo várias vezes. Se eu falar para você assim, vai explodir uma bomba aqui em 7 segundos. Sete segundos. Alguém correu? Isso demonstra que vocês não acreditaram. Porque a fé sempre causa uma ação. Então quando você fala que crê, mas não vai lá e faz, é mentira. Repita assim com o pastor. Quem crê, vai lá e faz. Posso ouvir um glória a Deus ou está muito difícil? Posso ouvir uma salva de palmas a Jesus? Você pode? Dá uma salva de palmas a Jesus. Digere isso dentro de você. Deixa eu te falar, suas rebeliões revelam em quem você confia. Eu lembro, eu tenho um amigo chamado pastor Tiago Manzoni. Grande amigo. A gente passou a infância junto, orando, crendo em infância não, juventude, né? Juventude junto, orando, crendo em Deus e pregando, e maravilhoso. Só que um dia a mãe dele morreu, com 50 e poucos anos. Um problema de coração. Dormiu e não acordou. Jovem demais. Eu lembro até hoje, no velório da mãe,
Nós passamos toda a madrugada orando para aquela mulher ressuscitar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós podemos orar por isso. Deixa eu te falar, tuas orações revelam no que você acredita. Amém ou não? E a gente orando, orando, orando. E teve uma hora, lá pela madrugada, que o Tiago, ele se aproxima do caixão. Ele bota a mão assim, levanta a cabeça assim, e chorando, chorando. Ele fala assim para Deus: Deus, Pai, eu estou chorando porque está doendo muito, mas eu continuo confiando no Senhor. Pensa numa oração que marcou minha vida. Porque tem gente que não é condicional na sua confiança em Deus. Tem gente que não muda a sua fé pelas coisas que aconteceram. Aconteceram coisas boas, glória a Deus. Aconteceram coisas difíceis, glória a Deus. Aconteceram coisas que parece que vão matar, glória a Deus. Parecia que eu não ia conseguir, aconteceram, glória a Deus. Continua crendo e confiando em Deus, independente do que aconteceu. Quando você chegar nesse lugar, você verá grandes milagres aparecendo diante dos teus olhos. Porque sem fé, querido, é impossível você agradar a Deus. E hoje Deus, Ele quer te chamar para crer de uma forma nova. Em Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim, a vida com Deus é pela fé. Agora talvez você está tendo um confronto com você mesmo. E hoje eu iria falar de fé e do segundo ponto, que era de pureza. Vai ficar para o próximo domingo, pode ficar em paz. A Bíblia está dizendo que do princípio ao fim, a justiça de Deus, a vida com Deus, a nossa história com Deus, ela precisa ser pela fé. Em Colossenses 2,6 diz que assim como vocês começaram com Cristo, assim continuem nele. Como que a gente começa a nossa vida com Jesus? Crendo nele. Amém ou não? Você precisa continuar nessa jornada. Você precisa continuar crendo. Agora eu quero te lembrar de algo. Os teus estados emocionais, eles são codificados pela sua fé. Aquilo que você passa a maior parte do tempo sentindo, sempre estará congruente com a sua fé. Ou seja, todas as vezes que você está sentindo algo mal, que você está sofrendo de ansiedade, que você está depressivo, que você está triste, que você está desesperançoso, que você está desestimulado, que você está incrédulo, isso tudo tem a ver com o que está acontecendo nos teus sistemas de crenças. Então entenda algo. Os teus estados emocionais são um termômetro da tua fé. Está sentindo algo ruim, querido? Você está com um problema de fé. Porque tuas emoções sempre serão resultado do que você está crendo. Quem já viu uma pessoa motivada? Pergunta para ela porque ela está motivada. Tem a ver com uma fé. Ela acredita que algo está acontecendo ou vai acontecer ou algo vai dar certo. Ela fica motivada. Quem já viu alguém com medo? Pergunta para ela o que ela está pensando. Você está vendo alguém com medo? Pergunta a ela. Antes da luta, olha para o Jefferson. Te chama de gordinho, é, Jefferson? O que tem a ver? Em nome de Jesus, tem gordinho? Como é que pode ele ser gordinho? Menino forte daquele jeito. Então, se o Jefferson, ele antes de entrar, é ringue que fala? Octógono. Antes de entrar, se ele tiver com a perna tremendo, com a cara de assustado, o que você acha que ele está pensando? Pastor vai acabar comigo nessa luta.
Nada que ver. Agora, você já viu como o lutador, ele entra na luta, ele pode tomar um pau lá, mas ele entra assim, ó. O que ele está pensando? Será que ele está pensando? Ele vai acabar comigo, ele vai colocar meu nariz na minha nuca, vai ser uma delícia. Será que ele está pensando nisso, gente? Ou ele está pensando assim, eu vou acabar, eu vou desenroscar a cabeça dele. Na paz do Senhor, com carinho. Deixa eu te falar uma coisa. Está se sentindo bem ou mal? Isso tem a ver com estar crendo certo ou errado. Ai, pastor, toda vez que eu olho para aquele irmão, eu lembro daquilo, aí me dá uma raiva. Aí, é isso. O que você lembra, tuas memórias, vão sempre colaborar para o que você acredita. Guarde isso no seu coração. Você não age bem na direção de quem você pensa um mal. Quer saber por que você está agindo de uma maneira ruim com alguém? É porque você está tendo pensamentos ruins sobre ela. Ou seja, você crê mal sobre essa pessoa. Nossa, aquela pessoa não presta. Aquilo lá não vale nada, olha isso, cara. Aquilo ali é o Satanás. Oi, amigo, tudo bem? Querida. Não dá, gente. Não dá. Fica alimentando o mal sobre alguém. Fica alimentando pensamentos ruins sobre alguém. Isso vai moldar o que você acredita sobre essa pessoa. E o teu comportamento vai sempre acompanhar a tua fé. O apóstolo Tiago, ele falou assim: lindo. Você está querendo mostrar a sua fé sem obras. Eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Porque fé sempre gera uma obra. Sempre gera uma obra. Diga assim: sabedoria para viver com Deus. Existe uma graça de Deus que vai gerar sabedoria no teu coração e na tua vida. E isso vai fazer você ser um modelo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Que você decida ser um modelo para todos que vivem perto de você. Um modelo de fé. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E se coloque de pé.